Seja bem-vindo à minha página, meu nome é Franklin Andrade, eu sou médico, cirurgião geral, cirurgião vascular. Neste vídeo eu vou trazer para você que é estudante de medicina ou médico não especialista em angiologia ou cirurgia vascular, um caso que provavelmente já apareceu no seu ambulatório ou no seu consultório de medicina clínica geral, ou aparecerá, porque é muito frequente e é razão de muitas dúvidas que eu vou tentar esclarecer nesse vídeo de uma forma sucinta como você pode diagnosticar e suspeitar de uma possível complicação maior, uma vez que clinicamente pode ser inaparente. Mulher, idade de 40 anos, e a queixa principal é dor na região medial do terço distal da coxa esquerda, vermelhidão e endurecimento desta região. No exame físico, a gente constata um endurecimento e dor na face medial do terço distal da coxa, e no terço médio e proximal da coxa não há dor. Isso é muito importante porque na suspeita diagnóstica nós podemos achar que não houve evolução do caso. O diagnóstico será basicamente clínico, entretanto, pode ser necessário um exame de imagem complementar, não para diagnóstico, mas para avaliar se houve progressão da doença e que pode mudar a conduta. Muitas vezes nós nos embasamos simplesmente no diagnóstico clínico, que é o caso, o diagnóstico de tromboflebite superficial, neste caso aí da veia safena magna esquerda, é clínico, ou seja, você tem a história clínica, você faz o exame físico e você constata que existe um endurecimento, um cordão fibroso na região em que passa a veia safena magna, nesse caso no membro inferior esquerdo. Muitas vezes o paciente não apresenta queixa de dor na região que também se formou uma tromboflebite, ou seja, região do terço médio da coxa e região do terço proximal, em que ocorre a desembocadura da veia safena magna na veia femoral comum. Então você tem uma comunicação do sistema venoso superficial com o sistema venoso profundo. Franklin, qual a importância de saber disso? A gente sabe que nos casos em que há evolução da trombose venosa profunda para embolia pulmonar, os pacientes que apresentam sintomas mais sérios, sintomas mais graves, sintomas com instabilidade hemodinâmica, são aqueles pacientes que têm as tromboses proximais, ou seja, trombose de femoral, trombose de ilíaca. Franklin, você está dizendo que os pacientes que têm uma trombose venosa infrapatelar, ou seja, nas veias da panturrilha, não embolizam? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que os pacientes que vão apresentar manifestações clínicas mais sérias, mais graves, muitas vezes com corpo pulmonar agudo, com insuficiência cardíaca direita, são os pacientes que têm tromboses proximais, trombose de veia femoral, trombose de veia femoral e ilíaca. Então, neste caso, nós temos uma tromboflebite superficial. Qual a diferença de tromboflebite para trombose venosa superficial? Nenhuma. É uma terminologia, é uma forma como nós vasculares nos comunicamos para determinar se houve uma trombose superficial ou profunda. Sempre haverá uma inflamação da veia. Então, quando eu falo tromboflebite, o outro vascular já vai entender, olha, eu estou encaminhando para você uma paciente com tromboflebite. Ele já vai perceber, já vai entender pelo comunicado, pela forma que eu me expressei, que é de uma veia superficial e não de uma veia profunda. Franklin, as tromboses superficiais embolizam? Sim, também embolizam, mas não embolizam fatalmente. Não vão causar choque cardiogênico por uma razão simples. Você vai ter êmbolos pequenos. Os trombos que embolizaram e que vão até as artérias pulmonares são pequenos e não vão causar, por sua natureza mesmo, sintomas mais sérios. Podem causar sintomas? Sim, podem. Então, neste caso, o que nós precisamos determinar é se a tromboflebite superficial aconteceu no terço distal da coxa ou no terço médio ou médio proximal. E aí eu posso avaliar isso via ultrassonografia venosa com Doppler. Sempre que você for solicitar um exame de ultrassom com Doppler, ou seja, ultrassom vascular, você deve dizer se você deseja arterial ou venoso. Eu faço esse exame e muitas vezes os colegas que solicitam como ultrassonografia vascular do membro inferior.
E eu tenho que fazer uma anamnese para o paciente não pagar, além da conta, não pagar arterial e venoso, ou não ser cobrado do sistema único ambos, arterial e venoso. Então, sempre que você solicitar, você tem que saber o que você está pedindo. Neste caso, seria venoso do membro inferior. Então, eu solicitei esse exame não para diagnóstico. Eis aqui a grande questão. O diagnóstico de tromboflebite superficial, isso pode cair na sua prova, seja de residência, seja da faculdade, é clínico. O diagnóstico foi dado no momento em que eu examinei a paciente. Porém, eu solicitei um exame complementar porque eu gostaria de avaliar a proximidade do sistema profundo, se esse trombo havia evoluído, se evoluiu para a região da crosta da veia safena. Clinicamente, a paciente não apresentava sintomas nem sinais de trombose venosa profunda. Não havia um edema extenso, e sim dor e endurecimento no trajeto de uma veia superficial, no caso, a veia safena magna. Então, vamos perceber aqui o que aconteceu no exame ultrassonográfico. Já falei porque eu solicitei a ultrassonografia com Doppler venoso. E aí, perceba aqui, nós temos aqui a veia safena magna e aí a desembocadura na veia femoral comum. A safena magna está incompressível. Você vai perceber aí no exame que eu comprimo, que eu movimento o transdutor. Esse movimento que você vê aí no exame é do transdutor, é um exame dinâmico, e você vai perceber que a veia não é compressível. Franklin, o que é uma veia superficial? Eu pergunto isso muitas vezes para meus alunos, e é uma pergunta básica, uma pergunta de anatomia básica, e grande parte não sabe responder. Na verdade, a maioria não sabe responder. Uma veia superficial é aquela veia que está acima da fáscia muscular. No caso do membro inferior, acima da fáscia lata. O que estiver abaixo da fáscia lata, independente do seu calibre, independente do seu tamanho, independente do seu diâmetro transverso, claro, diâmetro é transverso, não interessa, é trombose venosa profunda. Abaixo da fáscia, trombose venosa profunda. Acima da fáscia, tromboflebite superficial. Quando a safena chega na femoral, você pode perceber aí que a femoral é compressível, a artéria femoral não vai ser compressível, mas a veia é compressível quando eu faço o movimento do transdutor, e também você perceberá um trombo dentro da veia safena magna. Aí a compressibilidade, e depois eu coloco o modo Color, você vê o fluxo sanguíneo na artéria e na veia femoral comum, e depois eu coloco o modo Color em cima da veia safena. Perceba que dentro você consegue visualizar uma imagem meio branca, que é uma rede de fibrina no trombo, o que diagnosticou uma tromboflebite superficial, ao contrário do meu exame físico, que foi um diagnóstico clínico no terço distal da coxa. Eu percebo que mesmo a paciente não apresentando dor no terço médio e no terço proximal da coxa, eu percebi, eu avaliei ultrassonograficamente e eu diagnostiquei que a tromboflebite superficial se estendeu até a desembocadura da veia safena magna na veia femoral comum. E agora, qual é o tratamento que eu vou fazer? Ora, no terço distal da coxa, se eu tiver como acompanhar esse paciente, eu posso tratar com anti-inflamatório, eu posso tratar com antibiótico se eu tiver sinal flogístico. Não necessariamente, dependendo do paciente, eu vou anticoagular. Porém, se eu tenho uma tromboflebite de terço médio e terço proximal da coxa, o tratamento é ipsis literis, o da trombose venosa profunda. Olha só, vou repetir. No caso de um diagnóstico de tromboflebite superficial de veia safena magna, no terço médio da coxa ou no terço proximal, o tratamento será igual ao tratamento da trombose venosa profunda. Esta é a grande questão desse caso, por isso eu trouxe aqui para você, e eu gostaria que você compartilhasse para médicos ou estudantes de medicina que você acredita que vão se beneficiar. Se você deseja aprender um pouco mais, ter mais segurança perante pacientes com possíveis problemas vasculares, eu convido você a assistir a uma aula gratuita que eu coloquei aqui no link angiologiafacil.com.br, e
a adquirir meu curso com 7 dias gratuitos. E você pode fazer a devolução sem nenhuma discussão, mas eu duvido que você devolva, porque o curso está espetacular. Até o próximo vídeo.